Fala, meu povo, que alegria estarmos aqui juntos para mais um momento de oração, partilha, de conversa, mas sempre trazendo uma parte que é boa para nós, que é a nossa intimidade com Jesus, né? E a igreja está pronta para viver um grande momento para nós, nos ajudar na nossa vida espiritual, que é a Quaresma, um momento de reconciliação, de conversão, de intimidade, aonde nós nos silenciamos, né? Acalmamos o coração, mas com muita atenção em todo momento que acontece para nós na Quaresma, que possamos abrir o coração e vivermos bem a Santa Quaresma, tá bom? Mas antes, quero trazer, para nos ajudar neste momento, um pouquinho sobre a quarta-feira de cinzas. Então, vou trazer o texto aqui para nos ajudar a entender, a viver, tá bom? E eu peço com muito carinho que você compartilhe, comente, né? E divulgue para as pessoas também receberem e terá os outros momentos sobre a Quaresma aqui. Então, com o tema central para o vídeo de hoje, com o tema de hoje, quarta-feira de cinzas, quando Deus nos encontra no pó. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos à Virgem Maria nesta Ave Maria, que ela nos abençoe e nos ajude a entender tudo aquilo que for dito para nós hoje. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos juntos para o nosso tema. A quarta-feira de cinzas não começa com palavras suaves. Ela começa com um gesto que desmonta nossas defesas. Cinzas sobre a cabeça. Não é um símbolo bonito, não é confortável, não é triunfal, é verdade. E Deus ama a verdade. Quando as cinzas tocam nossa fronte, a igreja nos devolve a nossa origem, pó. Não como humilhação, mas como lembrança. Lembrança de que não somos deuses, de que nós nos sustentamos mais sozinhos, de que toda pretensão de controle é ilusão. As cinzas não nos diminuem, elas nos colocam no lugar certo diante de Deus. Nesse dia, o Senhor não nos chama para fazer grandes promessas, Ele nos chama para ficar diante dEle como somos, frágeis, cansados, divididos. A quarta-feira de cinzas é um dia em que Deus não pede força, pede verdade, não pede máscaras, pede o coração nu. Tu és pó e ao pó retornarás. Essas palavras não falam apenas da morte futura, mas da vida presente. Falam de tudo o que em nós é passageiro. Títulos, certezas, aplausos, feridas que achávamos eternas. As cinzas caem sobre a cabeça, mas querem descer ao coração, para que ali tudo o que é falso seja queimado e só o essencial permanece. Há algo de profundamente íntimo nesse gesto. Deus se aproxima, não quando estamos fortes, mas quando aceitamos nossa pobreza. Ele se inclina sobre o pó, como no início da criação, e sopra novamente o fôlego da vida. A quarta-feira de cinzas é o sussurro de Deus dizendo: deixa-me recomeçar em ti. Repetindo mais uma vez: deixa-me recomeçar em ti. Esse é um dia de silêncio interior, um silêncio que não é vazio, mas habitado. O barulho do mundo pede força e o coração começa a escutar perguntas que evitava. Em que tenho colocado minha segurança? O que em mim precisa morrer para que eu viva de verdade?
Que partes do meu coração endureceram sem que eu percebesse. A Quaresma nasce desse encontro no pó, não como um projeto de autoaperfeiçoamento espiritual, mas como um caminho de retorno. Retorno ao essencial, retorno ao primeiro amor, retorno à dependência confiante de Deus. Converte-se aqui. Não é mudar de comportamento apenas. É mudar de direção, voltar o rosto para aquele que nunca desviou o olhar de nós. As cinzas também falam de misericórdia, porque só quem reconhece que é pó pode ser alcançado pela graça. Deus não se cansa de reconstruir o que em nós parece queimado. Ele trabalha nas ruínas com paciência infinita. Onde vemos fim, Ele vê começo. Onde vemos fracasso, Ele vê terra fértil. A intimidade com Deus começa quando paramos de explicar demais e nos apresentamos pequenos. A quarta-feira de cinzas nos ensina a rezar sem palavras, apenas permanecer no limite, permanecer na verdade, permanecer no amor, que não depende do nosso desempenho espiritual. Neste dia, Deus não nos olha com severidade, Ele nos olha com ternura, uma ternura que não ignora o pecado, mas que acredita mais na graça do que na queda. As cinzas na fronte são um sinal visível de algo invisível. Deus ainda aposta em nós. E assim, marcados pelo pó, iniciamos o caminho, não sozinhos, não perfeitos, mas profundamente amados. A quarta-feira de cinzas nos devolve a essência da fé cristã. Somos frágeis, sim. Exatamente por isso, infinitamente necessitados de Deus. E exatamente por isso, infinitamente amado por Ele. Que possamos, sim, dar continuidade na nossa vivência nessa quarta-feira de cinzas. Vou trazer mais um texto para nos ajudar nesse momento. Com o tema agora, quarta-feira de cinzas, permanecer no pó diante de Deus. Depois que as cinzas são impostas, algo muda. Não exteriormente. O mundo segue no mesmo ritmo, mas por dentro. Há um peso leve na fronte, quase imperceptível, mas espiritualmente intenso. É como se Deus tivesse deixado ali um selo. Lembra-te de quem és e lembra-te de quem eu sou para ti. A quarta-feira de cinzas nos ensina a não fugir da nossa condição. Vivemos tentamente provar valor, justificar escolhas, sustentar imagens. Mas diante das cinzas, tudo isso cai. Não há argumento possível contra o pó. E curiosamente, é ali que nasce a paz. Porque quando paramos de lutar para parecer fortes, Deus pode finalmente nos sustentar. Há uma oração silenciosa que brota nesse dia, mesmo sem palavras. Senhor, eu não dou conta sozinho. E essa confissão tão simples é uma das mais profundas formas de fé. Deus não espera grandes discursos, Ele espera essa abertura humilde, onde a graça pode entrar sem resistência. As cinzas também nos colocam em contato com o tempo. Tudo passa. Aquilo que hoje nos angustia, um dia será pó. Aquilo que hoje nos orgulha, também. A quarta-feira de cinzas
nos devolve uma sabedoria esquecida. Não vale a pena viver para o que não permanece. E, no entanto, o amor permanece, a misericórdia permanece, Deus permanece. Esse dia tem algo de profundamente esponsal. Deus se aproxima não como juiz, mas como aquele que ama quando o outro não tem nada a oferecer. Ele não nos pede resultados espirituais, pede esperança. Ficar ali, marcados pelas cinzas, é dizer sem palavras, mesmo frágil, e o escuro te pertencer. No fundo, a quarta-feira de cinzas é o dia em que Deus nos convida a descer. Descer das alturas do orgulho, das defesas, das falsas seguranças. Descer até o lugar onde somos verdadeiros. Porque é nesse lugar baixo que Ele nos encontra. A lógica do reino sempre foi essa. Deus se revela no pequeno, no escondido, no que o mundo despreza. E ali, no chão da própria pobreza, algo começa a germinar. O pó não é apenas o fim. É matéria-prima. Foi do pó que Deus moldou o ser humano pela primeira vez. E é no pó do nosso limite que Ele continua criando. E a quarta-feira de cinza não celebra a morte, mas o recomeço silencioso. Esse dia não pede pressa, pede escuta, pede um coração que aceite caminhar devagar, caindo e levantando, sem desespero. A quaresma nasce assim, não de uma decisão heróica, mas de um consentimento humilde. Faz em mim o que não consigo fazer sozinho. Se permanecermos fiéis a esse espírito, ao longo dos dias comuns, das tentações, dos cansaços, as cinzas não ficarão apenas na fronte. Elas descerão ao coração e se transformarão em terra fértil. E quando a Páscoa chegar, talvez percebamos que algo em nós morreu e algo novo, silenciosamente, nasceu. Amém. Ficamos aqui, meus irmãos, minhas irmãs, para esse momento de reflexão sobre a quarta-feira de cinzas. Então peço que vocês compartilhem, comentem e divulguem para as pessoas receberem o conteúdo, e depois também teremos o vídeo de introdução sobre a quaresma, aquilo que podemos entender sobre um pouco sobre a quaresma para viver bem a quaresma. Eu tomo posse da palavra de Deus o tempo todo, para que Ele me ajude a viver uma boa quaresma e que eu faça da minha vida uma verdadeira conversão a cada dia dela, ao coração de Jesus. Amém? Irmãos e irmãs, estamos e continuaremos sempre reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe e salve Maria.